Na educação empreendedora do Sebrae, a gente fala um pouquinho sobre o projeto de vida e ela vai falar para vocês sobre o que o Sebrae pode trazer também para esses jovens. Então, bora empreender, Bárbara? Vamos lá? Partiu, né, Luana? Boa tarde, pessoal. Maior satisfação estar aqui. Agradecer a equipe, agradecer o Patrick aqui que está dando todo o apoio. Vou chamar todo mundo que está ao entorno. Acabou a música aqui, geek. Vamos todo mundo vir conhecer o Sebrae, que esse stand está lindo demais. E a gente vai conversar um pouquinho. Então, meu nome é Bárbara, tá? Eu tenho cara de jovem, eu sou jovem, tenho 23 anos. E eu sou o exemplo puro de como o Sebrae abre muitas portas e ele te coloca em lugares que você nunca imaginou estar, como a Campus Party, né? Então, vamos lá. O que é... Como que eu cheguei aqui, então, né? Ui, não está funcionando. Oi? Quê? Ah, tá. Vocês podiam estar ligados, né? Isso. Apesar da jovialidade, eu não me dou muito bem com tecnologias também, pessoal. Foi-se tudo? É? Tá bom, então. Vamos lá. O que vai chegar no próximo slide, então, eu vou descrever para todos, já iniciando, né? Como que chegamos aqui? Então, eu venho da carreira jurídica, né? Ainda não está indo, gente. Tem que apontar para cá? Foi. Eu venho da carreira jurídica, trabalhei aí no maior escritório do sul do Brasil, então eu trabalhava na Justem. Comecei a ser assolada aí um pouquinho pelo fantasma do empreendedorismo, igual eu gosto de brincar, e entrei ano passado no projeto Aliança Universitária, me tornei presidente do projeto, o projeto que ganhou o Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, então foi assim que eu conheci a minha excelentíssima chefe, que está sentada ali filmando tudo. O projeto ganhou 3º lugar, a gente ficou super feliz. E da presidência, através desse projeto que fomenta empreendedorismo, a gente faz várias palestras, aproxima as pessoas, os estudantes do ensino superior, é um projeto vinculado ao Grupo Ânima, né, que tem 300 mil alunos na rede de ensino. Agora estou acá no Sebrae Paraná. Então, o que a gente vai conversar hoje aí, 20 minutinhos, um jogo bem rápido. 4 pontos, responder aí 4 perguntas, na verdade, né? Eu sou sebraense, gente, a minha apresentação é bem institucional, Edgar que é mais inovador aqui, eu já estou entrando na pegada institucional Sebrae. Então, a primeira pergunta, né? Vocês estão aqui no stand do Sebrae, mas vocês sabem tudo que o Sebrae de fato faz? Tudo que o Sebrae pode de fato te oferecer? E eu já adianto que a resposta é não, porque eu estou lá há quase 1 ano e todo dia eu aprendo alguma coisa nova, aprendo alguma coisa diferente. E é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês. Segundo ponto, né? Qual que é a definição de empreendedorismo, afinal? Todo mundo falou aqui hoje, não é só abrir empresa, não é só fazer isso, mas o que é empreender? O que é ser um empreendedor? Né? O Sebrae, a gente vai conversar isso também. As personas, né? A gente está num evento de jovens. Então, quais são as personas? Quem são esses jovens? Alguém aqui trabalha com o público jovem? Além algumas pessoas, perfeito. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E depois, como que a gente traz tudo que a gente conversou na prática, né? Eu sou uma pessoa muito prática, então eu não podia deixar isso de lado. Dando continuidade, então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Então, qual que é o nosso propósito enquanto Sebrae, né? Então, o nosso propósito, além de promover a competitividade, o clássico desenvolver aí pequenos negócios, é estimular o empreendedorismo, né? E como que a gente faz isso? A gente atua em 2 frentes, tá? Já vou puxar para cá direto. A gente atua tanto no ambiente quanto com empresas diretamente. Na linha de ambiente de negócios, educação empreendedora, que é o que eu trabalho, e tem liderança, tem crédito, tem acesso a compras públicas. Porque de que adianta a gente trabalhar com o empreendedor, com o empresário, se a gente não melhorar o ambiente em que ele está inserido? Né? Se a gente não melhorar a desburocratização, se a gente não trabalhar com prefeitura. Então, a gente vem trazer muito esse trabalho, né? Um trabalho extraordinário que é feito aí em todo o Brasil.
E, é claro, né, todo mundo acho que conhece o Sebrae pelos atendimentos a empresas, a gente trabalha tanto com consultoria e outras iniciativas para empreendedorismo e gestão, empresas de alto potencial, potencialização e startups. Alguém aqui sabe? Bom, aqui a gente está com várias coisas aqui, mas todo mundo sabia que o Sebrae trabalhava com startup? Uma mãozinha só lá atrás. O Edgar seria café com leite, tá? Eu vou te deixar dessa maneira mesmo. Gente, eu acho incrível que o Sebrae trabalha com startup. É o movimento do Sebrae à inovação. A gente tem consultoria, a gente tem vários programas, tem várias soluções. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho que é feito, além, é claro, da educação empreendedora, né? Então, dando continuidade aqui. Qual que é a definição de empreendedorismo, né? Muita gente falou disso, mas qual que é a definição de fato, né? Então, trazendo a definição aí do Sebrae mesmo, claro. Primeiro, né, quebrar algumas amarras. Algumas pessoas veem o empreendedorismo só como abrir empresa. Não é verdade, né? O empresariar aí que o Edgar comentou. Empreender é criar uma coisa inovadora e mandar para o mundo, igual fizeram, sei lá, com um robô, com alguma coisa assim. Não é somente. E também não são só esses grandes empresários que a gente vê na televisão, né? Eu gostei e vou levar para a vida a teoria das zebras, tá, Edgar? Porque a gente não precisa ser só Elon Musk. E isso é um ponto bem importante. Então, quando a gente fala aí entre os tipos de empreendedorismo, né, a gente pode ter tanto empreendedorismo empresarial, né, quase uma redundância, mas é aquele empreendedorismo de abrir uma empresa, né, vem muito nesse sentido. Empreendedorismo corporativo, esse é muito legal, porque esse todo mundo pode fazer. Na verdade, o motivo de eu trazer essa lista aqui é para vocês verem que todo mundo pode ser empreendedor. Todo mundo pode ter a sua natureza empreendedora, independente da linha que vocês vão seguir, porque ou vocês vão ter a empresa, ou vocês vão trabalhar na empresa de alguém, ou alguma outra possibilidade, claro, mas isso aqui abrange muita coisa. Então, a gente tem os tipos de empreendedorismo social, startup e digital. Todo mundo aqui sabe como que uma empresa pode ser considerada uma startup? Levanta a mão se não, levanta a mão se sim. 2 gritos, né? Pisca 2 vezes aí, se vocês não sabem. Qual que é o principal elemento da startup, né? Eu nunca me canso de dizer, porque eu demorei para descobrir isso aqui. Startup é essas empresas super tecnológicas. Além disso, são empresas escaláveis, né? Então, elas têm que conseguir chegar num grande número de pessoas, têm que ser disruptivas, então quebrar o padrão anterior, e também inovadoras, né? Então, tem muito com essa proposta. E depois, empreendedorismo digital, que a gente já conhece, com alguns exemplos ao lado. Então, mas qual que é a definição de empreendedorismo, né? Seguindo aqui, a gente vai seguir 2 definições. Então, a gente segue tanto o modelo da ONU quanto do Sebrae, que é colocar o empreendedorismo como uma capacidade. Então, empreender como uma capacidade de colocar em prática coisas criativas, inovadoras e agregar valor. Essa questão do agregar valor, né? Porque não é só fazer, eu estou aqui empreendendo, estou sendo proativo, mas você está agregando valor através dessa ação? É uma pergunta importante, né? O que você está levando com base nessa ação que você está fazendo? E, claro, essa aqui é uma perspectiva mais, pode desde trabalhar como voluntário, fazer parte da associação da sua igreja, qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês podem ser empreendedores, né? Me sinto com uma vozinha de Sebrae na cabeça, mas é verdade. E, é claro, a perspectiva de negócio que a gente já conhece, não irei chover no molhado aqui uma vez mais. Então, colocando aqui em termos para deixar muito claro, né? Empreender não é só abrir um negócio. Vou chover aqui eu faço questão. E por que a gente tem educação empreendedora? Por que o Sebrae trabalha com educação empreendedora, né? Porque tanto o aluno quanto o professor, eles podem ser empreendedores, eles podem fortalecer as ações empreendedoras dentro da escola, dentro da universidade, e vocês podem ter certeza que é o melhor momento. É o momento que eles mais precisam. Então, isso é essencial. Então, para fechar, né, de uma vez por todas, o empreendedorismo como um conjunto de competências.
o empreendedorismo como uma capacidade, né? Eu queria deixar isso bem claro, eu sei que todo mundo cita, mas essa é a definição que a gente traz enquanto Sebrae, né? Então, ser empreendedor é ser um realizador, né? Queremos fomentar e plantar sementinhas para todos se tornarem realizadores e dar o know-how para isso, né? Então, quando a gente traz o título da palestra, bora empreender, como que eu começo de fato pelo Sebrae? Como que o Sebrae pode me ajudar a ser empreendedor, né? Então, respondendo essa pergunta primeiro, a gente tem uma diversidade de coisas que tem que parar e tem que explorar, a gente tem consultoria, a gente tem uma série de coisas que podem, tantas ações quantas vocês podem imaginar. Então, não vou ser genérica, vou trazer um pouquinho isso na prática, mas essa é a grande questão, se tornar realizadores, serem criativos e trazer soluções na prática. Então, a gente entra no terceiro ponto, né? No Sebrae Paraná, a gente desenvolveu uma pesquisa super legal para identificar quais são as personas, né? A gente tem uma meia dúzia aqui que trabalha com jovens, eu e a Sônia, minha chefe, também a gente trabalha com jovens e a gente entende a dificuldade que é, não dificuldade, mas um desafio de chegar nesse público. Eu sou jovem e eu acho difícil chegar no meu público. Imagine quem nem conhece ou não sabe quem são essas dores de fato. Então, a gente desenvolveu aí, né, as personas. As personas, para quem não sabe, é uma representação fictícia, né? Você monta o teu cliente com base nos hábitos, com base nos comportamentos e chega nesse resultado final, que são as personas. No Sebrae Paraná, que é onde eu trabalho, essa foi uma análise que foi feita em 2020, a partir aí de um design thinking, né? Com alunos e professores de ensino médio, técnico e superior. E a gente chegou nesses 4 pontinhos aqui, né? Então, a gente tem o startupeiro, a inquieta, que claramente sou eu, né? O engajado e a idealista. Vou tomar uma aguinha aqui. Nossa, eu estou muito feliz que eles pararam de cantar ali. Eu estava só pensando, nossa, vou falar com a trilha sonora de Game of Thrones. Tudo bem que eu amo, mas a minha cabeça estava assim já. Parabéns para o Edgar, que fez a palestra inteira com a música geek atrás, tá? Apenas. Vamos lá, primeira persona de educação empreendedora, né? Primeira persona jovem, quem que é? É essa inquieta, né? E essa que fica aqui, fica para lá, é alguém que conhece, que é comunicativa, que se joga, mas qual que é a grande dor? Que aqui ficou bem ruim de ler, nem eu estou conseguindo. A grande dor dela é que ela não tem muito tempo, ela não consegue se concentrar, fica com essa questão da inquietude. A gente foi num evento muito legal de educação um tempo atrás, numa cidade bem do interior do Paraná, e teve um cara do Rio Grande do Sul que falou, isso me pegou muito. Ele falou, não é que os nossos jovens não conseguem se concentrar, mas eles não conseguem se concentrar por tanto tempo. Mas, com isso de eu falo, você escuta. Inclusive, queria parar e conversar, mas esse modelo de eu falo, você escuta, ele não consegue ser mais viável por tanto tempo. Por quê? Porque a gente tem muitos perfis, muitas pessoas que são inquietas, né? Então, essa é a primeira delas. A segunda é o engajado. Aqui é o cara que gosta de fazer várias coisas, ele assume muita coisa, ele se sente muito responsável. É uma pessoa que ama, né? Que é muito dedicada à carreira, um pouquinho signos terra aqui, eu gosto de astrologia, não tinha como eu não falar. Aquela pessoa muito, eu vou vencer na vida. Só que qual que é a dor desse jovem? Qual que é a dor dessa persona? É uma pessoa que tem medo do futuro. É uma pessoa que não tem muito tempo para fazer as coisas. É uma pessoa que se cobra demais, né? Então, esse é um pouquinho as dores do engajado. A gente entra na terceira persona, que seria a idealista. Tá tudo errado. Nada tá bom, tem que mudar toda a política, tem que mudar o presidente, tem que mudar tudo, né? A gente tem que pensar nas causas sociais, a gente tem que fazer isso. Eu adoro a idealista, eu acho ela assim... Ela é muito legal nesse sentido de questionar, né? Mas quais são as dores que vêm para a persona idealista? Né? Ela tem muita insegurança sobre o futuro, porque ela questiona tudo. Então, ela pensa, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu realmente quero fazer? Né? Ela critica muito o ambiente que ela está inserida. É um ambiente que pode gerar frustração. Então, todos esses pontos aí é da persona idealista. E para fechar... a gente tem o startupeiro, né? O nosso empreendedor, né? Esse é o startupeiro. Alguém aqui é de startup? 3, bastante gente.
Vocês têm startup de qual área? Não sei se eu consigo ouvir. Jurídica. Ah, então é aqui, parça de direito. Deus te abençoe, meu amigo. Que não é fácil. Bom, a gente tem o startupeiro, né? Que é o cara que vai para frente, que se joga, que quer empreender, né? Mas quais que são as dores dele? Ai, falta tempo para mim. Tô tão ocupado empreendendo, quando que eu vou parar e fazer minhas coisas, né? Aqueles desafios que eles estavam comentando mais cedo aqui também. E a dor inerente ao empreendedorismo, de uma maneira geral, né? Porque a pessoa que encara isso, ela encara uma série de coisas ali. Então, esse é o modelo startupeiro. Mas é claro que eu, como uma pessoa muito prática, não poderia deixar de trazer qual que foi a análise que a gente fez. Então, a gente aplicou isso aqui, essa pesquisa, esse perfil, com 1.500 jovens do projeto que eu participo, 180 responderam, tá na conta, né? E qual perfil vocês acham que saiu mais? Queria ouvir. Ninguém? Ninguém chuta? Qual? Idealista? Vamos ver aqui. Opa, saiu engajado. Eu não sei se é porque era um projeto de extensão, né, em que a pessoa estava buscando um projeto sobre empreendedorismo. Claro que ele dá 120 horas, mas a gente deixa isso de lado por enquanto. Mas esse foi o perfil que mais saiu, engajado. Em segundo lugar, a inquieta, o que mostra o quanto é um perfil recorrente no mercado, o quanto é um perfil recorrente na sociedade. E depois, aqui, 29 deles não se identificam com nada, a gente entende, né? A pesquisa não é perfeita, mas o que eu acho mais curioso é que só 6 são startupeiros. Só 6 alunos de 180 se veem como empreendedores, se veem como se jogando na jornada empreendedora. E é isso que a gente vem fortalecer enquanto Sebrae, é isso que a gente vem fortalecer enquanto Aliança, que é o projeto que eu faço parte. Porque tem muita gente querendo. E o jovem, ele não é que ele não se importa com nada, ele só não vê o motivo, muitas vezes, para se importar. Então, esse é o nosso papel enquanto instituição, enquanto sociedade, de enxergar para esses que querem empreender e não empreendem. Principalmente nós, Sebrae, né? Mas esse é outro assunto. Ok, né, Bárbara, você está falando tudo isso, você falou um pouquinho o que é empreendedorismo, mas como que a gente traz isso para a prática, né? Como que a gente pode refletir tudo isso que você falou de fato? Então, o primeiro ponto é comportamentos empreendedores, né? Eu sou um pouco suspeita para falar, que eu trabalho com educação empreendedora. Alguém aqui sabe qual que é o conceito de educação empreendedora? Ninguém? Nenhuma? Nem meia mão? Vem aqui falar o conceito de educação. Só a mão e está saindo já, assim. Gente, educação empreendedora tem 3 definições possíveis, tá? A primeira, como foi visto lá na década de 70, que era aquilo, eu vou te ensinar sobre empreendedorismo. O que é empreender? O que é isso? Então, a gente ensinava sobre empreendedorismo lá no comecinho, ainda tem isso, claro. Mas, num segundo momento, a gente começou a ver a educação empreendedora como esse ensino dos comportamentos empreendedores, né? E hoje, a posição mais ampla, né, um pouco mais limitada dos comportamentos, porque ela é muito mais que isso. Hoje, a posição que o Sebrae adota, e que é a mais ampla, né, por dizer assim, é a educação empreendedora como transversal a todas as disciplinas. Então, eu não sei se vocês sabem que o Sebrae tem uma escola, que se chama Escola Sebrae, né? Nesse ponto não foi tão criativo, mas se chama Escola Sebrae, trabalha com ensino médio. E adivinha quantas matérias de empreendedorismo eles têm na Escola Sebrae? Nenhuma. Eles não têm nenhuma disciplina de empreendedorismo. Eles têm, e por quê? Porque o empreendedorismo está em todas as matérias. Ele não precisa de uma matéria em específico. E eu acho isso incrível. Então, essa é a posição que a gente adota enquanto educação empreendedora. Mas o que a gente quer fomentar? A gente leva, para quem não sabe também, a gente trabalha com educação desde os 6 anos, do ensino fundamental até ensino superior, 19, 20, 25 anos. Então, o que a gente está levando? A gente está falando, vem aqui, criancinha, que eu vou te ensinar a abrir uma empresa, você tem que saber o que é um fluxo de caixa. Não, o que a gente trabalha com ela? A gente trabalha com tomar iniciativas, a gente trabalha com planejamento,
com a questão de lidar com o risco. Ah, você vai fazer uma feirinha para a tua escola. Qual que é o risco disso? O que você tem que considerar? Quanto de recurso que você vai ter que gastar, né? Então, a gente tem todos os comportamentos, né? Mobilizar recurso, motivação, gestão financeira, visão, criatividade, identificar oportunidades, né? É um grande comportamento empreendedor. E é claro que eu não posso deixar também de comentar que o comportamento empreendedor é a base do empreendedorismo, né? Você não consegue chegar lá em cima sem desenvolver isso aqui primeiro. Então, a gente tem alguns empreendedores aqui, vocês sabem disso melhor do que eu. Se vocês não têm isso na prática, tem que desenvolver no caminho, porque isso exige, né? Então, a gente identifica esses comportamentos para, de fato, desenvolver e abrir melhor e conduzir melhor o comportamento empreendedor, né? Não vou dizer abrir empresas. Mas é claro que nesse processo, a gente tem alguns cases. Eu trouxe os cases mais famosos, mas eu duvido, talvez alguém consiga, me dizer o que esses casos têm em comum. E não é só porque eles são super famosos. Alguém arrisca qual que é a característica comum a todos esses casos? Infelizmente só tem homem. Sim, mas não é isso também. Mais algum... Vocês arriscam um segundo ponto aí? Todos eles foram dentro da academia, perfeito. Então, todas essas empresas foram... Eu acredito que foi... Eu entendi acadêmico, para mim você falou academia, então eu estou seguindo com isso. Todos eles foram criados dentro da academia. Então, quando a Luana falou, Bárbara, vai lá fazer uma palestra, vamos lá fazer uma palestra para Campus Party, eu falei, vamos. Mas eu também não quero que as pessoas pensem que criar uma empresa assim e se tornar essa empresa é uma coisa que está muito longe. É uma coisa que é quase inalcançável. Então, todas essas grandes empresas saíram do ambiente universitário, cada uma em um contexto específico. Essa galera de Harvard aí, né, tem que só ignorar e seguir o fluxo. Mas é isso. Então, quando a gente fala, você está pensando em empreender, né? Aqui é muito para quem é jovem. Se você é jovem e está pensando em empreender, venha ver essas dicas. Primeira dica, estudar sobre o assunto, né? Então, pesquisar sobre o mercado, potenciais clientes. Segundo ponto, super pertinente, é conversar com quem já empreende. Essa é uma dica que eu acho muito legal, que vem daquele livro dos Segredos da Mente Milionária. E ele fala isso. Ah, eu quero abrir uma padaria. Tenta trabalhar numa padaria antes disso, que você vai entender os processos, você vai entender o que precisa, e isso vai facilitar muito depois. Terceiro ponto, né? Não é porque eu sou do Sebrae, mas faça uma consultoria, escute a opinião de um técnico, né? A gente tem tanto opções gratuitas quanto subsidiadas, né? O único slide que eu pulei ali, que é um slide chato, tá? Eu só trouxe porque era meu dever institucional ali, mas o Sebrae, que era o ponto mais importante. Todo mundo aqui sabe que o Sebrae usa recurso público? Sim. A gente usa recurso público, tem uma estrutura meio privada, né? A gente segue um pouco esse formato, mas a gente tem que justificar, não justificar, mas a gente usa o nosso recurso com um propósito, né? A gente usa o recurso para melhorar o ambiente de negócio, para melhorar as empresas. Então, muitas das nossas consultorias ou são gratuitas ou são subsidiadas, ou seja, são mais baratas, né? Super importante a questão da consultoria. E planejar, né? Quem empreende sabe disso também, tem que fazer aquele faseamento, tem que fazer análise de recurso. Então, isso aqui tudo são 4 dicas. Quando a gente entra em ferramentas do Sebrae, né? Esse é um ponto que a gente podia falar umas 2 horas sobre. Gente, eu estou pasmem, tá? 11 meses no Sebrae, e pouquíssimo, eu sei, mas é só para dizer que todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Todos os dias eu descubro alguma coisa que tem, eu descubro alguma iniciativa, eu falo, gente, que incrível! Como que mais pessoas não sabem disso? Isso dói o meu coração. Dói muito, assim. Quando eu entrei no Sebrae, eu olhei e falei para a Sônia, Sônia, como que mais pessoas, como que mais jovens não conhecem? Porque a gente precisa de tudo isso, é de graça, e a gente não sabe, né? Então, aqui, principalmente pensando em educação empreendedora, claro que tem outras coisas se vocês acessarem o portal, mas aqui tem vários cursos gratuitos. Coloquei um pouquinho as personas, né? Porque vale para todas as personas, e também para quem quer empreender.
Canvas online, né? Porque todo o público jovem está lá, mas eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Isso aqui é principalmente para quem quer começar, né? Fazer os cursos, projetos de vida, gestão orçamentária, modelo de negócio, tudo isso tem no portal do Sebrae, de graça. Aí algumas ferramentas, né? Pensando aí principalmente nas personas, coisas que eu acredito que são muito boas para quem tem que organizar a vida, né? Então o Notion, amo. Trello, todo mundo conhece? Notion e Trello são clássicos, né? A gente tem muita gente aqui com muito conhecimento. E o Pomofocus, para quem é inquieto, ou para quem é mais engajado e tem problema com o tempo, o Pomofocus é aquela metodologia de estuda 25 minutos, descansa 5, etc. Bem legal também para quem é disperso, para quem é muito inquieto. E também, antes aí, quase fechando, a questão das finanças, né? Quando a gente fala de empreender, nunca vou esquecer quando foi comentado comigo, tem gente que misturava o fluxo da empresa com o fluxo pessoal. Aí ia lá, tinha, sei lá, trabalhava com papelaria. Ia lá e descontava o presente da filha dentro do fluxo da papelaria. Então, assim, é questão de gestão financeira. Eu sou muito suspeita, de novo, para falar da YouPlanner, porque eles são a primeira fintech de planejamento financeiro do Brasil. Você tem acompanhamento aí com especialistas. Por que eu sou suspeita? Porque eu recebi eles já em 2 eventos da Aliança e eu sei que o trabalho deles é fenomenal. Para quem tem dificuldade aí, quer melhorar a sua gestão financeira, YouPlanner é a melhor recomendação. Olivia, Guia Bolsa e Organize são aplicativos. Então, fica solto na boa vontade. Né, que a gente sabe que às vezes não funciona, e a Warren, né, que é para fazer investimento, é uma metodologia, uma proposta um pouco diferente, mas é bem boa também. Aí alguns livros, deixo aqui. A maestria, todo mundo sabe o que é maestria? O que é você ter essa maestria em algo que você faz? Alguém já ouviu falar nesse termo? Já? Então, maestria é quando você chega num nível que você sabe tanto sobre algo que aquilo se torna quase uma naturalidade para você. E, se eu não me engano, tem algumas boas horas para chegar aqui. Segredos, outros livros que são bem clássicos, mas não podia deixar de recomendar. E, para fechar, eu queria comentar, né? Ele me fez prometer que eu não ia comentar, mas eu vou comentar o maior empreendedor que eu conheço, tá? E essa pessoa, apesar da semelhança do sobrenome, é meu pai. Né, Juarez Moraes. Por que eu quis trazer o case dele? Primeiro que é um case que eu acompanhei desde pequena, e ele foi desde a pessoa que abriu a sua própria empresa, então ele abriu uma empresa na área da importação e exportação, achou uma oportunidade de mercado, oportunidades, comportamento empreendedor, ganhou milhões com a empresa, quebrou, deveu milhões. Aos 40 anos, mudou totalmente de carreira, foi trabalhar com portos, não totalmente, ainda estava na área da importação, e assumiu essa deliciosa mesmo, tarefa que foi fazer a gestão do Curitiba. Né? Eu não vou falar de futebol aqui, mas esses 2 anos foram os anos mais estressantes da vida dele, e olha que ele foi diretor de Porto por 16. Tá? Então, eu queria fechar com uma frase que ele adora, do Ayrton Senna, que eu achei incrível, que já que a gente está falando sobre empreender, que no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Então, se tem uma coisa que ele me ensinou tudo é possível. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Então, quando a gente traz Bora Empreender, Comece com o Sebrae, eu corrijo. Que não foi, eu só aceitei esse título, mas assim, se vocês querem empreender, comecem por vocês. E é aí que vem toda a importância disso. Muito obrigada. Gente,